Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para honra e a glória do nome do Senhor. Eu já vou aqui compartilhando aqui com a mulherada. Bom dia, vamos chegando, estamos aqui no nosso terceiro dia do devocional, a disciplina da mulher cristã. Glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor. Olha, Ana Régia, minha amiga Camila tá aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, gente, compartilha aí esse aviãozinho aí no Instagram de vocês. Ia pedir já pra irmã Galciene enviar lá no grupo o link da live, por favor. Para as irmãs que estão lá no grupo acompanhando. Bom dia. Gente, hoje nosso terceiro dia. Estamos aí só começando, né? E hoje o negócio é bem delicado para nós, viu? Vamos olhar para nós com o coração aberto. E hoje no capítulo 3, a autora, né, do livro A Disciplina da Mulher Cristã vai trazer sobre a disciplina da submissão. Olha só, a disciplina da submissão. E quando a gente pensa nessa palavra como mulher, né, dentro da nossa cultura hoje, algumas mulheres já sentem até uma aversão, né? Mesmo no nosso meio cristão, mesmo no nosso meio evangélico, essa palavra tem ficado um pouco de lado e perdido o real sentido dela, né? E eu já quero convidar você aí para estar aberta para que o Senhor vai compartilhar hoje conosco, que nós vamos ver como essa disciplina da submissão é algo especial de Deus para nós mulheres. Bom dia, irmã Antônia, irmã Fátima, seja bem-vinda. Lainara, seja bem-vinda também. E eu já quero orar, amém? Já quero orar aqui para nós darmos início a esse momento de devocional. Glória a Deus. Senhor, te rendo graças pela tua bondade, por mais esse dia, de estarmos aqui reunidas com essas mulheres, que a tua palavra venha hoje forte ao nosso coração, que a nossa mente, Deus, venha ser transformada e que a caminhada, Senhor, nos leve para mais perto de ti, que o nosso coração esteja ligado, Senhor, ao teu. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bom dia, Adriana Santos, a Jéssica. Gente, como eu falei, né? Hoje nós vamos compartilhar sobre a disciplina da submissão, certo? A disciplina da submissão, capítulo 3. E nós vamos perceber que essa disciplina é a postura da piedade. Nós vimos ontem a disciplina do Evangelho, que o Evangelho é a fonte da piedade. E hoje nós vamos ver sobre a disciplina da submissão, que vai nos levar a uma postura de piedade, né? Entender o que é realmente isso, tá? O texto base aqui que a autora traz para nós é um texto bem conhecido por algumas mulheres, né, no meio cristão. É o texto lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, tá? E eu já quero ler para vocês. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Esse texto é bem conhecido
E é a base para nós entendermos hoje essa palavra submissão. Nós vamos olhar para Jesus. Tá? Nós vamos olhar para Jesus. E voltando um pouquinho nessa palavra, né? Dentro do nosso contexto cultural hoje. Quando nós falamos de submissão, essa é uma palavra que tem ficado um pouco afastada dos nossos púlpitos, das nossas conversas de mulheres, e devido a certo, né, a uma visão distorcida do que realmente é a submissão. Na década de 60, uma mulher chamada Frida, que é uma das fundadoras do movimento feminista, ela lançou um livro chamado Atmosfera Feminina. E nesse livro ela lançou, né, começou a combater algumas posturas das mulheres. E nesse livro ela fala, até anotei aqui uma citação dela, que ela a procura da mulher por si mesma apenas começou. E a partir daí, né, dessa visão da Frida sobre a feminilidade, que começou aí o movimento feminista, que não tem nada a ver com a feminilidade cristã, então passou a ser lançados vários livros, né, dentro desse sentido do feminismo, e a visão da mulher passou a ser voltada para dentro de si. A mulher passou a procurar dentro dela a suprir as suas vontades, né? E o que era biblicamente instituído por Deus como algo especial para a mulher, passou a ser visto como algo ofensivo, porque a palavra foi distorcida do seu real significado. Tanto é que hoje, quando nós falamos sobre submissão, algumas mulheres já já ficam assim, constroem uma barreira, né, do que é realmente se submeter. Acham que é algo inferior, acham que é algo que vai diminuir o seu valor. Por isso que eu oro para que hoje o seu coração esteja aberto para entender a real preciosidade que é a submissão, a disciplina da submissão, tá? Quando o movimento feminista começou a se filtrar, né, no meio evangélico, essa ideia da submissão ela foi ficando cada vez mais ofensiva, né? E as mulheres cristãs passaram a ter essa palavra longe da sua identidade e recusando até essa identidade central de filha de Deus, porque a submissão faz parte aí de ser filha de Deus, tá certo? E aqui nós vamos ver nesse texto de Filipenses como o nosso Jesus, como ele se comportou de forma tão submissa. Porque Jesus, ele sabia exatamente quem ele era e ele sabia exatamente para onde ele ia. Então, ele mostrou para nós ali a certeza. E como mulheres cristãs, como mulheres que conhecem a Deus, nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós somos filhas. E nós temos o direcionamento desse propósito. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos a convicção da vida eterna. E por isso que a nossa vida aqui terrena não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser segundo a nossa própria vontade, ou sendo guiada pelos nossos próprios ensinamentos. Então é de suma relevância nós termos no nosso coração o pleno entendimento do que é viver uma vida de submissão, tá? Quando a gente fala de submissão, a gente pensa muito na questão da mulher, da esposa se submeter ao esposo.
É isso também. Fala da questão do filho se submeter aos pais, à autoridade dos pais, sim também. Mas a visão central da submissão para viver todas essas nuances, né, do cotidiano, nós precisamos primeiramente aceitar esse caminho da submissão, ou seja, submetendo o meu eu, a minha vontade a Deus, submetendo o meu querer ao querer dele, tá? E uma das coisas que eu quero que você anote aí, tá? Se você puder, se você tiver aí em condições, é que a submissão, guarda essa palavra, a submissão é o caminho da bênção. Quem quer receber bênção aí? Quem quer ser abençoada? Coloca a mãozinha aí, eu quero. Eu quero ser abençoada. Quem quer ser abençoada aí? Pois o segredo da bênção de Deus é a submissão. Não tem bênção sem um coração submisso à vontade de Deus. Por quê, Patrícia? Aí a autora do livro, né, A Disciplina da Mulher Cristã, ela vai trazer esse entendimento para nós de por que a submissão é o caminho da bênção. Aí ela traz a seguinte verdade, que submissão é render-se à autoridade de outro. Quando nós estamos falando de submissão, no sentido literal da palavra, é você se submeter à autoridade de outro. E a nossa alma, ela precisa estar rendida, ela precisa se submeter à vontade de Deus. Em qualquer ocasião, colocar-se sob o poder e a autoridade e o domínio que Deus tem sobre ela. Vocês percebem aqui como é realmente a submissão? Então, por isso que às vezes nós queremos fugir dela. Quando nós estamos com uma percepção somente do mundo, né, da nossa vontade, do nosso eu. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus e a bênção que é isso, nós submetemos o nosso querer e a nossa vida a caminhar sob o domínio dele. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, traz que quando nós nos submetemos, a nossa vontade, né? A vontade de Deus diz que essa vontade é o que é boa, essa vontade é perfeita e essa vontade é agradável. E para desfrutar dessa bênção completa, eu preciso submeter o meu eu a uma autoridade maior. E essa autoridade maior na vida da mulher cristã é a autoridade de Deus. É a autoridade de Jesus, que está acima de qualquer outra autoridade. Então, quando o meu coração está aqui entregue, entendendo e recebendo esse direcionamento de Deus para a minha vida, o meu cotidiano ele vai mudar. Sabe por quê, amadas? Aí vem aqui o segundo ponto que a autora traz, para nós entendermos que caminhar pela submissão é caminhar pelo caminho da bênção. Ela traz que a submissão amorosa de Deus vem para a nossa vida. Então não é qualquer forma de submissão. A submissão de Deus é a submissão amorosa, que nos leva a caminhar de uma forma que Cristo caminhou. Cristo, ele caminhou com a submissão voluntária. E olha só, Cristo, Filho de Deus. Bom dia, Maria Socorro, a pastora, Pai Ser Irmão Mazé. Glória a Deus. E quando nós falamos dessa submissão amorosa, né? Nós falamos aí de Cristo Jesus, nós precisamos olhar para Ele. Vamos voltar aqui no texto de Filipenses 2, tá? Filipenses 2, versículo 8,
nós vamos ver aí o que foi que Jesus fez. O apóstolo Paulo, falando aí sobre o exemplo de Jesus, diz assim, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós vemos aqui que o nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo de submissão, de vida devota é Ele. Cristo, ele seguiu todas as ordenanças do Pai. E ele fazia isso com o coração ciente de quem ele era e disposto a obedecer e agradar ao Pai. Para nós aceitarmos essa submissão amorosa de Deus na nossa vida como mulher cristã, nós precisamos escolher a quem nós queremos agradar. A quem você quer agradar? Você quer agradar a você mesma? Você quer agradar a quem está do seu lado? Você quer agradar a sociedade? Ou você quer agradar a Deus? Se sua vida, como mulher cristã, está ali firmada em agradar a Deus, o seu coração vai estar disposto a amorosamente, assim como Jesus, a seguir as orientações dele e a se submeter à autoridade de Cristo Jesus. Pois quando nós, como mulheres cristãs, nos submetemos à autoridade de Cristo Jesus, nós conseguimos caminhar essa vida através das bênçãos dele. Então é fácil para nós nos submeter à autoridade que nos é colocada aqui na terra, tá? Mas primeiramente nós precisamos ter esse coração disposto, colocar nossa vida em submissão à vontade de Deus em tudo, em tudo. É a chave para ser essa mulher piedosa, para fluir essa vida prática que agrade ao Senhor. E aqui, quando nós entendemos isso, por que é tão importante a gente entender a disciplina da submissão? Porque quando nós entendemos essa disciplina, nós não temos como mulheres crise de identidade. Não há crise de identidade na mulher cristã que sabe quem ela é em Deus, que o coração dela está submisso à vontade dele através do direcionamento da palavra, através do direcionamento das Sagradas Escrituras, pois é através dela que o Senhor vai direcionando os nossos passos. Nós observamos aqui, através da vida de Jesus, que Cristo ele não tinha crise de identidade. Ele sabia exatamente quem ele era. E todo o poder pertencia a Jesus. Mas mesmo assim, o que foi que Jesus fez? Que nós lemos aqui no texto de Filipenses 2. Ele humildemente, ele se submeteu à vontade do Pai. Como filhas de Deus, nós sabemos quem nós somos. Quando eu percebo uma mulher que tem dificuldade a lidar com a submissão no casamento, que tem dificuldade de se não for casada, de lidar ainda com a submissão da autoridade dos pais, se for uma mulher ainda jovem que viva com os pais. Um filho que tem dificuldade de se submeter à autoridade dos pais. Uma esposa que tem dificuldade de aceitar a autoridade do marido. Um liderado que tem dificuldade de aceitar a liderança, aí na igreja do seu pastor, da sua líder do ministério feminino, ou no trabalho, a liderança, Porque em todo o âmbito social que nós vivemos, há uma autoridade.
E para caminhar, né, na bênção, nós precisamos saber, né, ter esse coração aberto a se submeter à autoridade, porque aí nós seremos abençoados. Quando nós temos esse coração resistente a se submeter às autoridades humanas, pode dar uma parada, dar uma freada e analisar se você realmente está se submetendo à autoridade de Deus. Como está o seu coração com relação à vontade de Deus? Nós precisamos hoje parar e analisar qual a nossa percepção sobre a submissão. E nós vemos aqui que o próprio Cristo, nosso Jesus, ele humildemente se colocou ali e se submeteu à vontade de Deus. Porque o desejo de Jesus sempre foi agradar ao Pai. Ele fazia tudo que o Pai mandava. E eu e você estamos aqui hoje porque somos filhas dele. E que o nosso coração hoje esteja disposto a dizer que nós vamos fazer tudo que o Pai mandar. Para que assim a gente consiga caminhar na bênção que é a submissão. Então hoje a nossa mente está sendo renovada no entendimento do que é a verdadeira submissão. Certo? O mundo, né, o movimento feminista fala hoje da submissão como se fosse algo que degradasse a mulher, que levasse a mulher a se sentir assim inferior, menos do que o homem, ou colocasse a mulher assim numa postura de pobrezinha, de coitadinha. E não é isso que a palavra de Deus diz. Nós vemos aqui a bênção que é ter um coração submisso. A submissão eleva a mulher cristã a uma posição de filha. A submissão bíblica eleva a mulher a uma posição de receber esse amor, de ter esse coração aberto a receber o amor, a receber o direcionamento de Deus, a receber as bênçãos de Deus. Olha só como é algo tão diferente da forma que nos é apresentado. Que o nosso coração hoje venha estar disposto, assim como Jesus, aqui no texto de Filipenses, no capítulo 12, a nos humilhar, a nos entregar, a ser obedientes a Jesus até a morte. Né? E quando a gente fala de morte, eu sei que hoje aqui no Brasil, onde nós estamos, talvez a nossa fé não vá nos levar realmente a uma morte física, né? Como existem alguns países que essa obediência, a fé, leva realmente a um sacrifício, né, do corpo. Mas, no contexto que nós estamos social, ser obedientes a Jesus pode levar você a ser mal interpretado pela sociedade. Hoje em dia, uma mulher que quer viver uma vida de modéstia cristã, viver uma vida de piedade, né? Por muitas vezes ela é mal interpretada pela sociedade. A mulher que gosta de cuidar do lar, que ama o seu esposo, cuida dele, cuida ali dos filhos, exerce ali o seu trabalho onde estiver e tenta fazer com excelência, com retidão, andando por caminhos que realmente agradem ao Senhor, evitando a mentira. Essa mulher, às vezes, ela é olhada assim na sociedade como, olha só, perdendo tempo. Mas eu quero dizer que as escolhas que eu e você fazemos não são escolhas baseadas em agradar o nosso contexto cultural, a nossa sociedade, mas são escolhas para agradar a Deus, para agradar ao nosso Pai. Amém? Glória a Deus. E caminhar, gente, nesse coração submisso, né, entendendo essa disciplina da submissão,
nós precisamos caminhar se submetendo à ordem de Deus, que é o terceiro ponto que ela traz aqui, né? A autora do livro da disciplina da mulher cristã traz para nós, se submetendo à ordem de Deus. E ela vai trazer que todos somos chamados para se submeter a Deus. Todos, homens, mulheres, são chamados para se submeter a Deus. Crentes que não se submetem à autoridade humana não sabem se submeter a Deus, pois é Deus que exige a submissão nas relações humanas. Uma frase que ela traz que eu achei bastante interessante. Nós precisamos entender que ser submisso faz parte da construção, certo, do ser humano, das relações do ser humano. Quando nós estamos no trânsito, que é a mulherada aí que dirige, né? Eu ainda não consegui dirigir. Meu Deus do céu, eu sou complicada andando de bicicleta, imagina eu no trânsito. Mas a mulherada aí que dirige, né? Que eu admiro demais. Quando tá dirigindo, ela está ali submissa a quê? As leis do trânsito. E essas leis do trânsito vai garantir ordem ali naquele momento. Ela tem que seguir aquelas ordens. Quando ela não segue aquele semáforo, quando ela não segue aquelas placas e obedece aquele direcionamento, vai ter consequências. Tem consequências, porque ela está quebrando regras. Né? E essas regras, elas trazem consequências, trazem multa, causam acidentes. E isso serve para direcionar ali aquele trânsito para que ele conduza e flua bem. Então, amados, nós seres humanos, nós sempre vamos estar submissos, né? Nós precisamos dessa autoridade para nos direcionar. Nós precisamos, certo? Então, a nossa tendência, por quê? Porque a nossa tendência como ser humano é agradar a nós mesmos. Quer ver? Quando você está assim com o pé um pouquinho mais nervoso no trânsito, a sua tendência está apressado, você quer passar na frente de todo mundo. Né? Porque quando a gente vai sendo guiada pela nossa tendência, pela nossa vontade, é pensar só na nossa necessidade daquele momento. Porque é a natureza humana. A nossa natureza é sempre estar ali sendo guiada pelos nossos desejos, né? Definindo os nossos próprios limites. Essa é a natureza humana, né? Se rebelando contra qualquer autoridade externa. E aí, como seres humanos, como os filhos de Deus, nós não podemos seguir a nossa vida dessa maneira, sendo guiado pelos nossos desejos, colocando os nossos próprios limites, se rebelando contra as autoridades. Então, se submeter à autoridade é uma missão que nós precisamos aprender, é algo que nós precisamos ser treinados nisso. Observe aí, quem aqui tem filhos, né? Quem aqui já é mãe, tem filhos, né? Então, a maioria que sabe que eu tenho 2, né? Sou mãe de 2 meninos, um de 12 anos e o Caleb de 10 anos, tá? E enquanto pais, né? Enquanto mãe, ali a gente percebe que nós temos que ensinar limites às crianças. Elas precisam aprender esse limite. Nós não podemos deixar as crianças ser guiadas pela sua própria vontade, fazer tudo o que ela quer. Então, esse limite, ele é crucial para a formação do caráter da criança. E por muitas vezes, quando a gente diz não, coloca ali um limite para ela não entende. Né? Porque ela quer fazer tudo o que ela tem vontade. Porque ela não consegue controlar ainda a sua vontade. E se a gente deixa a criança solta para fazer tudo o que ela quer, com medo de frustrar ela, com medo de dizer não. A Bíblia diz que a criança que é
deixar da sua própria vontade, a sua própria estultice, não vai ser bom para ela. E o livro de Provérbios nos orienta, como pais e mães, a dar esse limite, a instruir essa criança. Então, ela precisa desse limite, dessa autoridade. Existem vários estudos que mostram como a autoridade do pai e de uma mãe, dentro ali do contexto familiar, uma autoridade para a criança é crucial para ela entender, né? Para ela ter esse caráter formado, para ela aprender a ter o domínio próprio, tá certo? E caminhar nesse sentido da maturidade. Por que nós estamos citando esse exemplo, né, da criança? Porque nós precisamos, como filhas, entender e aceitar a autoridade de Jesus na nossa vida. E algumas vezes na caminhada, para aceitar essa ordem de Deus, nós vamos receber o não de Deus. As coisas não vão ser feitas do nosso jeito. Talvez a sua dificuldade hoje seja entender e receber essa submissão, viver essa vida de submissão. O que a criança faz? Eu aprendo muito com o comportamento do Ender e do Caleb. Quando eu estou corrigindo eles, o Senhor me corrige também, demais. Então, quando eu digo não para eles, é uma coisa que eles querem muito. Gente, como às vezes é difícil deles aceitarem, né? Porque tem coisas que a mente deles ainda não conseguem enxergar do futuro, né? Não conseguem enxergar. E aí eu digo, Senhor, às vezes eu sou do mesmo jeito, acabo agindo dessa forma. O Senhor diz, espera, agora não, tem paciência. E o que é que a gente faz? A gente quer na hora, né? Um sentimento imediatista. Não, eu não estou entendendo isso. Mas nós precisamos aceitar a ordem de Deus para a nossa vida. Submeta hoje o seu querer, os seus planos, à ordem de Deus. Submeta hoje a sua caminhada como mulher cristã à ordem de Deus. Porque o amor de Deus, ele é o que nos motiva, gente, a caminhar em submissão. Seguir o exemplo de Cristo nos permite abrir mão de nossos planos, a nossa vida, colocando-nos ajustadamente sobre a amorosa e soberania de Deus, dia a dia. Então, o que o Senhor está pedindo hoje para você subjugar a autoridade dele, submeter a autoridade dele? Será que hoje o Senhor está pedindo que o seu coração esteja mais submisso no seu lar? Talvez até hoje, mesmo você já frequentando a igreja, indo ali, talvez até hoje você não tenha entendido o real benefício de ser uma esposa submissa à autoridade do seu marido. E você não tem aceitado isso com o coração por inteiro. Mas quando você faz isso, você está se submetendo à autoridade de Jesus. Quem sabe você não tem conseguido aí colocar limites aos seus desejos e guiado aí a toda a sua vida pela sua vontade, o que você está com vontade de fazer. É um dos maiores erros da nossa caminhada como mulher cristã, como mulher que quer agradar a Deus, é seguir a vida sendo orientada pela vontade. Porque a nossa vontade nem sempre vai nos levar a um lugar onde é o lugar que Deus quer estar. Por isso, a palavra de Deus hoje para mim e para você é subjugar, gente, a nossa vontade, os nossos planos, aos planos de Deus. Amém? Quem está disposta aí a seguir a ordem de Deus? O Senhor nos chama hoje para esse compromisso de seguir a ordem de Deus.
é importante aí nós aceitarmos essa autoridade sobre os nossos impulsos. A autoridade de Deus sobre os nossos impulsos, a autoridade de Deus sobre os nossos desejos humanos, sobre os nossos desejos carnais. Subjugar eles à autoridade de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós recebemos essa graça da caminhada cristã diariamente em piedade. Porque submeter a Deus é isso. Como é que eu entendo essa prática da submissão? Porque às vezes nós não conseguimos trazer esse entendimento do que é a submissão para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática, né? Mas eu quero dizer que é bem simples, mas também é desafiadora. É simples e desafiadora, porque vai requerer de nós um posicionamento de estar disposta a pagar o preço. Como algumas colocaram lá no nosso grupo, né? No nosso grupo das mulheres transformadas. Eu vou pagar o preço, porque requer esforço. É treino. Uma vida de submissão a Deus é treino. É estar dispostas a ir ali, a subjugar. Essa submissão, dentro do contexto da vida prática, ela se aplica a toda a nossa vida. Tudo na nossa vida. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós colocamos toda a nossa vida sob o controle de Cristo, o Senhor ele vai começar a restaurar a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos colocar aí o Evangelho no lugar legítimo dele. O Evangelho vai ocupar aí o centro dos nossos pensamentos. O Evangelho de Jesus ele vai ter o primeiro lugar nos nossos pensamentos. A nossa mente vai estar renovada. E por a nossa mente estar sendo renovada, com o Evangelho assumindo aí a primazia, assumindo o primeiro lugar nos nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa vida cotidiana vai ser guiada, vai ser pautada por esse ensino. Aí sim nós vamos conseguir submeter a Deus de forma prática, de forma cotidiana. A submissão ela é uma escolha, tá? É algo que nós decidimos. Mas não é uma coisa que eu vou decidir hoje e amanhã pronto, né? É algo que eu decido continuamente. É uma decisão diária, né? Nos caminhos do Senhor, colocando sempre Deus, colocando sempre a vontade de Deus acima dos nossos. E é um desafio. É um desafio. Confesso a você que é simples, mas é desafiador. Porque é algo que você está ali vivenciando, está ensinando, mas que você precisa se policiar. Por exemplo, no ensino, né? Vou falar aqui do meu contexto de mãe. Então, eu corrijo aqui os meninos com relação à fala deles, algumas coisas, né? E aí, eu venho falando já isso com eles já há muito tempo, né? Mas é algo que eu acho bem interessante, é que às vezes, né, eu vou falar com eles, aí o Caleb diz assim, mãe, né, você falou assim. Aí eu paro e penso, vixe, Caleb, foi mesmo. Aí ele diz, mas você disse que não é pra falar assim. Filho, realmente não é pra falar assim, me perdoe. Eu vou falar, vamos falar de novo. Aí falo de outra forma. E eu fico feliz, porque eu percebo que o que eu estou ensinando tá ficando realmente guardado no coraçãozinho dele. Ele já tá vai conseguindo identificar. E a caminhada cristã é isso. De um indo ajudar o outro. E dentro do contexto da família, eles né, o meu esposo, ali os filhos, é quem vai dando o retorno, o feedback de como eu estou demonstrando para eles ser essa cristã, entendeu? Então,
quando eu morava com os pais, com meus irmãos, então esse feedback quem dava era eles. Mas a partir do momento que eu passo a ser esposa e mãe, então ali o meu convívio, essa ordenança, eu tenho que me submeter através do exemplo, tá? Através do ensino, dentro do meu lar. E às vezes nós nos dedicamos tanto a demonstrar ter essa vida de piedade fora, e dentro do nosso lar nós fazemos de qualquer jeito, né? Falamos de qualquer jeito, conduzimos tudo de qualquer jeito. E viver essa vida de submissão ao Senhor é demonstrar de forma prática, na nossa vivência diária, tá? No nosso falar, de como nós servimos a nossa casa, de como nós conduzimos o nosso lar. Amém? Glória a Deus. E como nós vamos conseguir isso? Pela nossa própria vontade? Já aqui para finalizar. Como nós vamos conseguir isso? Ser esse exemplo dentro do nosso lar como mulher cristã, né? Fluindo aí essa postura de piedade. Fluindo aí essa postura de mulher cristã. Como nós vamos fazer isso? Através das nossas próprias forças? Não. Através dos nossos próprios esforços? Não. Nós vamos conseguir fazer isso olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Anote aí Hebreus 5:7, para depois você dar uma olhadinha nesse texto. E esse texto vai mostrar como Jesus ele subjugou a sua vontade à vontade do Pai e como ele foi abençoado através disso. Mas ele fez isso através da oração. Então Jesus, ele orou. Ele teve que orar para obedecer. Imagine nós, pecadores. Jesus, ele teve que orar para obedecer. Então, se você está com dificuldade de exercer a obediência a Deus, está com dificuldade de submeter o seu coração a Deus, precisa ter uma vida de oração. Dedicar mais tempo a isso, certo? Aí está o segredo, caminhar em oração. Nós não vamos conseguir submeter a nossa vida à vontade de Deus sem ter uma vida de fervorosa oração, de ter uma vida de busca. Porque o Pai, ele ouve a oração. O Pai, ele ouviu a oração de Jesus. E foi por causa desse coração de Jesus submisso e reverente que ele foi ali abençoado. E é por causa desse coração que nós precisamos caminhar em submissão. Só vamos conseguir esse coração, deixa eu reformular essa frase. Nós só vamos conseguir esse coração submisso a Deus se nós caminharmos em reverente oração, em oração fervorosa. Oração fervorosa significa aí que você vai ter que buscar cotidianamente. É aquele texto lá do primeiro dia de 1 Timóteo, né? Exercita-te a ti mesmo, a piedade. Ou seja, ore, busque por você. Porque assim essa prática, né, da disciplina, da submissão, ela vai acontecer na minha e na sua vida, somente através da oração. E vai ser tão natural, né, quando nós começarmos essa busca, né, esse treino de viver essa vida em submissão, que os nossos pensamentos eles vão se elevar a Deus de forma mais natural, porque ele vai estar encharcado pela palavra de Deus. Os pensamentos do mundo não vão ter mais o primeiro lugar na nossa rotina, nos nossos pensamentos, né? Porque às vezes nós queremos tão desesperadamente manter o controle da nossa vida, né? Que nós esquecemos das advertências que Jesus ele nos dá. Eu percebo às vezes
nós como mulheres buscando controlar tanto as situações, buscando controlar tanto a nossa vida, e nós nos esquecemos do que Jesus disse lá em Lucas 9, 24. Quero ler aqui para vocês, para a gente já encerrar esse momento. Diz assim, ó: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, o que é que nós queremos? Salvar a nós mesmos, assumir o controle da nossa vida, não estar disposta a se submeter a nenhum tipo de autoridade, seguir a nossa vida buscando dentro de nós mesmos, como o movimento feminista ensina, dissemina por aí, ou você como mulher cristã está disposta a fluir essa vida de piedade, negando a si mesma. Porque quando você faz isso, quando eu faço isso, aí sim eu vou ter a minha vida ganha. Quando eu renuncio, quando eu entrego o controle a Ele, quando eu me submeto às ordens dEle, quando eu recebo essa submissão amorosa a Jesus, aí eu vou começar a caminhar nesse caminho da bênção. Amém? Pode. Nós temos que nos disciplinar. É uma decisão, é um treino, para que assim a gente consiga se submeter à vontade de Deus. Amém? Vejam aí o que o Senhor compartilhou hoje conosco. Talvez você chegou aqui pensando que a submissão era algo assim que depreciasse você como mulher. Mas aí a palavra de Deus vem hoje mostrando a pérola que é a submissão. É claro que dentro desse contexto hoje, nós não estamos falando do contexto prático do que é a submissão da mulher dentro do casamento, mas nós queremos trazer aqui que a primazia da mulher é ter esse coração submisso a Deus, porque assim nós vamos conseguir fluir essa submissão e entender o que é viver uma vida dessa submissão dentro do casamento, essa submissão como esposa, essa submissão como liderada, tá? Então, se você está com dificuldade de aceitar e entender alguma autoridade humana e se submeter a ela, é porque você ainda não entendeu a bênção da submissão que a Bíblia compartilha conosco hoje. Reforce essa palavra no seu coração e a partir de hoje, ouça a palavra submissão como algo que traduzido é bênção. Bênção de Deus para a sua vida. É algo que vai elevar você à posição de filha, de receber o amor de Deus, tá? Seja em qualquer área da sua vida, em qualquer tipo de relacionamento, que você submeta seu coração àquilo que o Senhor realmente está lhe pedindo. Amém? Glória a Deus. E aqui eu já quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui, tá bom? Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o resumo do nosso capítulo de hoje. Quantas coisas o Senhor compartilhou conosco, né? Quanta mudança de mente veio hoje sobre a nossa vida. Que possamos refletir, tá? Tira esse dia para refletir e